Leitura 161, Salmos, 21 a 25, Projeto 365, 10 de junho de 2023. Salmos 21. Davi descreveu tudo o que tinha como dádivas de Deus, o desejo do seu coração, o sucesso e a prosperidade, uma coroa feita do ouro mais puro, a vida longa, o esplendor e a majestade de seu reino, as bênçãos eternas e a alegria. Nós também devemos considerar tudo o que temos, posição, família, riqueza, talentos, como dádivas de Deus. Somente assim o glorificaremos. Um bom líder confia no Senhor e depende de seu amor infalível. Frequentemente a maioria confia em sua própria inteligência, no apoio popular ou no poder militar. Mas Deus está acima de todos os deuses. Se você aspira à liderança, mantenha o Senhor no centro de sua vida e dependa dele. Sua sabedoria é a melhor força que podemos ter. Por Davi ter confiado em Deus, ele não o deixou tropeçar, ser destronado. Quando confiamos em Deus, temos estabilidade. Podemos perder um grande negócio, família, trabalhos, bens materiais, mas não podemos ser abalados em relação à graça, ao favor de Deus. Ele é o nosso alicerce, a nossa rocha. Nunca nos deixará nem nos abandonará. Ao ver pessoas que alcançam o sucesso por meio de atos iníquos, lembre-se de que elas não terão sucesso para sempre. Seu poder é apenas temporário, e a presença de Deus pode dispersá-las em um momento. Salmos 22. Davi deu uma incrível e precisa descrição do sofrimento que o Messias suportaria centenas de anos mais tarde. O salmista obviamente passava por uma grande provação, mas por meio de seu sofrimento, ele, como o Messias por vir, alcançou a vitória. Jesus citou as palavras nesse versículo quando estava na cruz, carregando o nosso fardo de pecado. Não era um brado de dúvida, mas um apelo urgente a Deus. Quando as pessoas nos desdenham e desprezam, elas nos tratam como se fôssemos menos do que seres humanos. Após tanta degradação, nós, como Davi, podemos começar a sentir-nos como vermes. Quando experimentamos a dor da rejeição, devemos concentrar-nos na esperança e na vitória que Deus nos promete. O amoroso relacionamento de Deus conosco não começa no dia em que nascemos nem termina no dia em que morremos. Começa antes de nascermos e prossegue pela interminável eternidade. Nossa única ajuda segura vem de um Deus, cuja preocupação para conosco ultrapassa a nossa existência terrena. Como alguém pode rejeitar tal amor? A terra de Baisã era fértil, frutífera, localizada a leste do Mar da Galileia, era conhecida por seu gado forte e bem alimentado. Davi louvaria a Deus no meio do povo, porque sua libertação em particular merecia um testemunho público. Deus pode libertar-nos maravilhosamente nos momentos de nossos sofrimentos particulares, porém devemos estar preparados para oferecer um louvor público por seu cuidado. As gerações futuras dependem de nossa fidelidade hoje. Se ensinarmos nossos filhos a respeito do Senhor, eles também ensinarão os seus e assim por diante. Se falharmos em falar com nossos filhos sobre o Senhor, poderemos interromper o elo de influência de Deus em relação às gerações futuras. Se quisermos que os nossos filhos sirvam ao Senhor, eles devem ouvir de nós a respeito dele. Salmos 23. Ao descrever o Senhor como um pastor, Davi escreveu sobre a sua experiência, porque passou muitos anos de sua juventude pastoreando ovelhas, que são completamente dependentes do pastor para provisão, direção e proteção. Quando permitimos que Deus, o nosso pastor, guie-nos, alcançamos a satisfação. Porém, quando escolhemos pecar e seguir o nosso caminho, não podemos culpar o Senhor pelo que fizemos a nós mesmos. Nosso pastor conhece os verdes pastos e as águas tranquilas que nos refrigerarão. Só alcançaremos estes lugares seguindo-o obedientemente. A morte lança uma sombra assustadora sobre nós porque somos completamente impotentes diante dela. Podemos lutar com outros inimigos, a dor, o sofrimento, as enfermidades, os ferimentos, mas a força e a coragem não podem superar a morte. Ela possui a palavra final.
Somente uma pessoa pode caminhar conosco pelo escuro vale da morte e levar-nos seguramente para o outro lado, o Deus da vida, o nosso pastor. Na antiga cultura oriental, era costume ungir os convidados para um banquete com óleo aromático. Também era esperado que os anfitriões protegessem seus convidados a todo custo. Deus oferece a proteção de um anfitrião mesmo quando os inimigos nos cercam. Na cena final deste salmo, vemos que os crentes habitarão com Deus. Ele, o perfeito pastor e anfitrião, prometeu guiar-nos e proteger-nos ao longo de nossa vida e conduzir-nos à sua morada eterna. Salmos 24. Como a terra é do Senhor, todos somos servos, zeladores. Devemos administrar bem este mundo e seus recursos, mas não devemos nos dedicar a qualquer coisa criada nem agir como proprietários exclusivos, porque este mundo passará. Este versículo se refere a todas as mentiras, especialmente aquelas ditas sob juramento. Como Deus estima a honestidade? A desonestidade surge facilmente, especialmente quando a veracidade completa pode custar algo, incomodar ou colocar-nos sob uma ótica desfavorável. A comunicação desonesta dificulta os relacionamentos. Sem honestidade, é impossível ter um relacionamento com Deus. Se mentirmos, começaremos a enganar a nós mesmos. Deus não pode ouvir-nos ou falar conosco se estivermos construindo uma parede de engano. Quem é este Rei da Glória? Aqui, ele é identificado como o Senhor Todo-Poderoso, é o Messias eterno, santo e poderoso. Este salmo não é apenas um grito de guerra para a igreja, também aponta para a espera ansiosa pela entrada de Cristo na Nova Jerusalém, para reinar para sempre. Este salmo, um cântico de louvor, provavelmente foi usado na adoração pública. Deve ter sido entoado muitas vezes no templo. Imaginem a cena. As pessoas do lado de fora clamariam para que os portões do recinto se abrissem e deixassem entrar o Rei da Glória. Do lado de dentro, os sacerdotes ou outro grupo perguntariam: quem é este Rei da Glória? Todos responderiam em uníssono: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, proclamando seu grande poder e força. Salmos 25. 72 Salmos, quase metade do livro, falam sobre inimigos, aqueles que se opõem não somente a nós, mas também ao modo de viver que agrada a Deus. Podemos ver as tentações que envolvem dinheiro, sucesso, prestígio, luxúria, como nossos inimigos. Mas o nosso maior adversário é Satanás. Davi pediu a Deus para impedir que seus oponentes o dominassem, porque se opunham ao que Deus representava. Davi temia que, se eles vencessem, o povo pensasse que viver para Deus fosse algo fútil. Davi expressou seu desejo pela direção de Deus. Como podemos recebê-la? O primeiro passo é querer ser guiado e perceber que o principal sistema de orientação de Deus está nas Sagradas Escrituras. O tema do Salmo 119 é a profundidade e a sabedoria da Palavra de Deus. Lendo-a e aprendendo constantemente com ela, conheceremos a direção de Deus para nossa vida. Hoje somos convocados para seguirmos em várias direções. Os anúncios de televisão colocam centenas de opções diante de nós, além de apelos feitos por partidos políticos, seitas, falsas religiões e dezenas de outros grupos. Numerosas organizações, inclusive as cristãs, procuram motivar-nos a apoiar alguma causa. Temer ao Senhor é reconhecer os atributos de Deus. Ele é santo, todo-poderoso, justo, puro, onisciente, onipotente, onipresente e a fonte de toda a sabedoria. Somente Ele nos mostra como escolher o seu caminho. O segredo do Senhor é para os que o temem. Deus oferece sua íntima e duradoura comunhão aos que o honram e reverenciam, aos que têm por Ele a mais alta consideração. Os problemas da vida sempre parecem ir de mal a pior. Deus é o único que pode inverter esta decadência. Ele pode transformar nossas dificuldades em gloriosas vitórias. Mas existe um requisito. Nós, como Davi, devemos clamar: olha para mim e tem piedade de mim. Quando você estiver disposto a fazer isto, Deus poderá tornar o pior em algo maravilhoso.
O próximo passo é seu. Deus já deu sua direção. Existem duas virtudes poderosas que são necessárias para preservar-nos ao longo do caminho da vida: a sinceridade e a retidão. O salmista pede para estar protegido por elas a cada passo. A retidão indica: este é o caminho do pastor, e a sinceridade nos permite afirmar: eu caminharei constantemente nele.